Tá bem? Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 5. Nós estamos no último caso de congruência ali, que é o caso especial, congruência de triângulos, que é o caso especial do triângulo retângulo. Estamos na página 12 e hoje é dia 26 de novembro de 2020. Tá? Pedro, se não trouxe o livro, escreve pelo menos o título ali, casos de congruência de triângulo, né? Na data de hoje ali, e daí bota o número da página para ter referência também, certo? Então a gente vai dar, o último caso aqui ficou o caso especial do triângulo retângulo, que tu identifica a hipotenusa e os catetos, tá? Já vou apagar aqui, tá? Só um pouquinho. Bom dia, Sofia. Sabe-se, eu vou lendo aqui um pouco, tá? Mas já vou projetar aqui. Sabe-se que um triângulo é denominado um triângulo retângulo quando possui um ângulo de 90 graus. Se o triângulo ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Não importa onde tiver aquele ângulo ali, ele vai ser retângulo. Aquele ângulo de 90 graus. Existem algumas propriedades interessantes no triângulo retângulo, tá? Como ele tem um ângulo de 90 graus, os outros ângulos eles vão ser agudos, ou seja, eles são menores do que 90. E a gente pode verificar isso porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, como a gente já viu, é 180. Lembra disso? Na aula passada? A soma dos ângulos internos é 180. E outra coisa, ângulos complementares são agudos. O que são ângulos complementares? São ângulos que somados resultam em 90 graus. Então, um triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos são complementares. Quer ver? Vou apagar aqui. E vocês vão conseguir deduzir isso. Tá? Esse aqui é um triângulo retângulo, por quê? Possui um ângulo de 90 graus. Acabou a brincadeira, triângulo retângulo. Os outros dois ângulos internos, vamos chamar esse aqui de alfa e de beta. Se eu te perguntar quanto é que vale alfa, quanto é que vale beta, você sabe dizer? Responde que não, tá? Não sei, não está dito aqui. Não está dizendo quanto é que vale alfa, nem quanto é que vale beta. Só está representado. Aqui eu sei exatamente quanto vale. Aqui vale 90. Mas o alfa e o beta, eu não sei esses ângulos internos. Mas eles são complementares. Porque se esse aqui é 90, a soma desses dois tem que dar quanto? Tem que dar 90. Então tá, ó. Alfa mais beta é igual a 90 graus. E dois ângulos que somam 90 graus são ditos complementares. Dois ângulos complementares, os ângulos complementares são sempre agudos, porque eles sempre vão ser menores do que 90 graus, maiores do que zero, menores do que 90 graus. Então alfa e beta são agudos, menores do que 90 graus, e são complementares no triângulo que é retângulo. Tá? Então esses outros ângulos aqui sempre vão ser complementares. Tá? Então o vértice nesses ângulos agudos aqui, ó, eles são opostos aos catetos. Tá vendo esse vértice nesse ângulo agudo aqui do triângulo retângulo? Ele é oposto, esse vértice aqui é oposto a esse cateto aqui, ó. Isso, o ângulo, então a gente vai, para facilitar assim, ó, a nossa linguagem, eu vou dizer assim, ó, que os ângulos agudos vão indicar, vão projetar os catetos. E o ângulo de 90 graus projeta a hipotenusa. Certo? Então, ó, esse ângulo agudo aqui, ó, ele projeta o que está claro, daí, como é que a gente tem que... A definição seria, esse ângulo agudo aqui, a esse ângulo agudo está associado esse vértice aqui, e oposto a este vértice, tu tem este segmento aqui no triângulo. Não é? Este segmento oposto
a este vértice que está num ângulo agudo aqui, ele é chamado de cateto. Mas vamos simplificar nossa linguagem, a gente não vai falar tudo isso, né? A gente vai falar assim, ó, o ângulo agudo vai apontar para mim, entendeu? Vai apontar para mim quem é o cateto. Ó, ele está projetando o cateto. Esse ângulo agudo aqui vai projetar o outro cateto. E o ângulo de 90 graus projeta a hipotenusa. Fica bem mais fácil assim, né? É verdade, fica muito mais fácil assim. Mas quando a gente vai escrever, né, um texto matemático, a gente precisa usar algumas... Eu mesmo falando para vocês, tentando montar a definição aqui, eu me quebrei ali, eu tenho que parar, pensar e escrever direitinho, assim, mas a definição é essa, tá? Tu tem o vértice, tu tem o ângulo agudo ali, tu tem o cateto. A gente pode definir, mas para a gente entender de forma bem rápida, os ângulos agudos vão projetar os catetos e o ângulo de 90 graus projeta a hipotenusa. Daí não importa como é que esse triângulo retângulo vai estar desenhado. Ele pode estar de ponta cabeça, virado, tu sempre vai conseguir identificar hipotenusa, o que é hipotenusa e o que é cateto. Certo? Bom, então, o que ele diz ali, ó? Aqui embaixo ele está falando assim, os lados que determinam um ângulo reto são denominados catetos. Por quê? Os catetos eles vão formar um ângulo reto. É isso que ele está dizendo. E é verdade. Os catetos vão formar o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto, ou seja, aqui, é chamado de hipotenusa. Os outros casos de congruência estudados podem ser aplicados em qualquer tipo de triângulo, mas o caso a seguir só pode ser utilizado se considerarmos um triângulo retângulo. Se o triângulo retângulo tem um dos catetos e a hipotenusa congruentes aos lados correspondentes de outro triângulo retângulo, então esses triângulos são congruentes. O que ele está nos falando de congruência de dois triângulos retângulos? O que basta verificar? Tem dois triângulos retângulos, certo? Um é o ABC, tá vendo esse triângulo ABC aqui? E o outro, deixa eu ver a ordem aqui, é o LKJ. Deixa eu ver, não, é JKL. JKL, tá? O LKJ é o mesmo, né? Só muda os pontos, mas eu quero tentar deixar na mesma ordem aqui. Na mesma ordem que esse aqui, ó. Olha só. Primeiro eu falo desse segmento que não tem indicação nenhuma aqui. Depois eu falo do segmento traço. Ó, aqui, Isabela. Desculpa, esqueci. Isabelle. Oi? Isabelle é muito mais fácil? Sayuri? Todo mundo chama ela assim, né? Por que eu quero ser diferente, né? Ai. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, segmento, esse segmento que não tem traço aqui. Depois eu passo pelo segmento traço. E depois o segmento dois traços. Então eu venho de A para B e depois para C. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó, primeiro segmento sem traço, J, K, segmento traço, L, segmento dois traços, J. Então JKL corresponde, na verdade, ao ABC. Ele está dizendo, esses dois triângulos são retângulos, sim ou não? Por quê? Ótimo. Tá vendo como é que funciona a aula presencial? Eu faço uma pergunta agora, imagina assim, ó, o pessoal que está assistindo aqui, eu faço essa pergunta aqui, daí o aluno assim, é mesmo, o professor está perguntando. Vamos digitar. Tá? Aproveitem as respostas dos colegas ali, tá? Agora vocês conseguem responder bem rápido. Oi?
eu sei que eles não escutam. É verdade. Não, nem eu escuto direito. Nem o que a Giovana falou. E ainda mais com ventilador. Tá difícil. Pô, tá bem complicado, né? Mas o que eu queria falar para vocês era isso, certo? A dinâmica fica bem diferente agora, fica bem melhor assim, né? E os colegas acredito que podem aproveitar um pouquinho melhor, tá? Mas daí o que eu estou te falando são dois ângulos de dois triângulos retângulos, cada triângulo possui um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos eles são agudos, tá? E ele está dizendo que isso aqui serve só para ver congruência entre dois triângulos retângulos, tá? Se tu tiver dois triângulos retângulos, e esses são, tá? Esses dois são triângulos retângulos. Não basta isso, não é necessário que sejam dois triângulos retângulos, não é suficiente. A suficiência vai entrar na seguinte situação. E se tu observar que um cateto e a hipotenusa, um dos catetos e a hipotenusa correspondem às mesmas medidas de um cateto no outro triângulo e a medida da hipotenusa no outro triângulo, pronto. Tu já pode dizer que este lado aqui, ó, que tu não sabe a medida, é igual a este lado aqui que tu não sabe a medida também. Mesmo não sabendo que sabe que eles têm a mesma medida. Basta tu verificar, são dois triângulos retângulos? Sim. Opa, então já conseguimos bastante coisa. Agora eu preciso verificar, ó, esse lado aqui ó, tem a mesma medida que este lado aqui. Tá, então será que eles são congruentes? Bom, se as hipotenusas tiverem a mesma medida também, então elas são congruentes. E essas indicações aqui é para apontar que são a mesma medida. Ó, quando eu digo assim, ó, traço aqui, ó, quer dizer que esse BC, esse lado BC, mede a mesma coisa que esse lado KL, é para fazer correspondência. Esse aqui corresponde à mesma medida que aquele lá. Tá? Dois traços aqui, quer dizer a correspondência com dois traços aqui. Então, esses dois triângulos são congruos. Tá? Então, eu posso dizer o triângulo ABC, e eu tenho que colocar esse aqui na mesma ordem, é congruo. Como é que é o símbolo de congruência ali que tu está usando? Pois é, isso aqui parecia símbolo de... não, de semelhança é só a cobrinha, tá. O triângulo ABC é congruente ao triângulo, eu tenho que colocar na mesma ordem, Pedro. Tá? Aqui, ó, quem é um triângulo ABC? É aquele que mostra primeiro essa medida aqui, ó, esse lado aqui, e eu tenho que ver quem é correspondente lá naquele triângulo. Está vendo o lado AB aqui? Quem é o correspondente no outro triângulo? JK, né? Sim? Vocês entendem, né? Porque esse segmento aqui, ó, tem a mesma medida que este segmento aqui. Então, ao segmento, então eu estou fazendo essa ordem aqui, ó. Já eu passo por B e depois eu passo por C, tá? Ó. Já eu passo por B, eu estou vendo um lado que não tem indicação de medida aqui. E aqui, então, é JK. Eu tenho que fazer correspondência entre esses pontos aqui também, porque senão eu não estou indicando os lados que têm a mesma medida. Porque na prática, eu não preciso, assim, ó, para fazer essas, se eu reduzo isso aqui, ó, eu não preciso dos desenhos, basta essa notação aqui, essa observação, essa observação para eu saber. Ao vértice A corresponde ao vértice J, ao vértice B corresponde ao vértice K. Depois tu tem ao vértice L corresponde o vértice C. Quer dizer, que esse triângulo aqui, ele tá numa posição diferente dessa.
mas eu consegui identificar que eles possuem os lados e a hipotenusa, os catetos e as hipotenusas têm a mesma medida. Eu poderia fazer alguns ajustes aqui, ó. De repente, se eu pegar esse aqui, ó, rotacionar assim, tá? Esse lado que está aqui, ó, eu colocar no chão, ou seja, se eu rotacionar esse aqui 90 graus, tá? Ele vai ficar bem nessa posição aqui que esse aqui está. É só rotacionar esse aqui 90 graus, os dois ficam na mesma posição. Então eu tenho que dizer que esses dois triângulos são congruentes, possuem mesma medida. Então vamos ver um exemplo, né? Um exemplo de dois triângulos. Saiu aqui só um pouquinho. Espero que volte logo. Exercício 2, então. Ou exercício 2, nada. E o exemplo ali embaixo. Olha só. Olha, esse triângulo ABC aqui, ó. O triângulo ABC é retângulo. Certo? É retângulo e agora eu posso associar assim ao ângulo que é 90 graus. Então o ângulo que tem 90 graus é esse aqui. É esse ângulo aqui, né? O ângulo que tem 90 graus eu poderia indicar o ângulo através do seu vértice, ó. Esse ângulo em C aqui, ó, no vértice C tem 90 graus. Assim eu indico, tá? Porque ele tem 90. Eu tenho que indicar assim, né? C mede 90 graus, certo? Tá? Então esse triângulo aqui, ó, o ABC, ele possui 90 graus, certo? Agora o que eu observo? Basta que um dos catetos tenha a mesma medida que o outro e a hipotenusa tenha a mesma medida que a outra hipotenusa para esses dois triângulos serem semelhantes, tá? Então, eu tenho o triângulo ABC. Eu tenho o lado AC. Ó, não vou colocar o traço aqui, ó. O lado AC mede quanto? 3. O lado AC mede 3. Tem outro lado que mede 3 aqui no outro triângulo. Qual é o lado? Isso, eu vou botar na ordem DF. Tanto faz, tá certo? FD, DF, tá? Mede 3. Então isso aqui, ó, eu já observei. Eu tenho o triângulo ABC, que é de 90 graus, e eu vou deixar ele aguardando aqui para eu indicar se ele é congruente ou não ao outro. Tá? Eu já vi que dois catetos são correspondentes, se correspondem pela mesma medida. E pela mesma medida. Agora a hipotenusa no ABC. Qual é o segmento? Tá, isso é a medida. Eu quero saber quem é o segmento, a referência. No primeiro triângulo. AB, né? Todo mundo? Sim? Então tá, ó, a hipotenusa AB tem medida 5. Pode ver que eu não estou colocando o traço em cima, porque se eu estou colocando o traço em cima, eu estou falando de nome, tá? O AB mede 5 e a hipotenusa no outro triângulo. G, F, F, E, E, F, né? Que foi que a Gi falou, né? Foi, né? Eu estava falando outras letras ali. Então tá, ó, eu já tenho correspondência entre esses dois lados e tem a mesma medida, correspondência entre esses dois lados que possuem a mesma medida. Os dois triângulos são triângulos retângulos. Eu posso dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo. Agora vocês vão me dizer, ao vértice A corresponde ao vértice quem? É qual? Ó, o vértice A está aqui. Ao vértice F, ó,
Várias formas a gente tem para verificar isso. E nesse vértice F aqui, ele é um extremo desse aqui que tem medida 5 e desse aqui que tem medida 3. O vértice A é extremo do que tem medida 5 e o medida 3. Então tá, ó, tá certo. Ao vértice A corresponde o vértice F. Ao vértice B, qual é o que corresponde? E, tá, vamos ver. Ó, eu já vou conferir aqui, ó. De F para E eu tenho a hipotenusa. De A para B, eu tenho a hipotenusa. Então só está faltando a letra. Olha só, esse triângulo fede. Ó, muito bem, ó. Esses dois triângulos são congruentes. O que eu ganho com isso? Nada, não é nada. O que eu ganho com isso? Eu ganho, por exemplo, uma informação importante. Por exemplo, o cateto BC, ele vai ser também congruente ao cateto DE. Não me importa quanto é essa medida aqui, ó, BC. Eu sei que ela vai ser essa aqui. Só que nesse caso aqui eu posso dizer para vocês, tá? Eu não sou mágico, tá? Mas essa medida aqui é 4. Mas isso aí eu estou afirmando para vocês, tá bem? Essa medida é 4. E daí eu vou dizer que essa medida é 4, a gente vai estudar isso aqui mais tarde, porque esse aqui é o triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo que a gente chama de triângulo pitagórico, que é o 3, 4, 5. Tá? Tem o cateto 3, outro cateto 4 e outro cateto 5. Daí eu posso fazer triângulos semelhantes a esses, fazendo multiplicações por uma mesma constante aqui, daí eu sempre vou obter triângulos pitagóricos. Então, no ano que vem a gente vai ver como é que a gente descobre que esse lado aqui vale 5. Oi? Pode. Tá. E o que vai usar isso para a vida? Isso. Não faz sentido nem como usar isso para a vida. Porque não é legal um dia pegar um negócio e começar a fazer medidas de triângulo. Em desenho não. Em desenho ninguém vai fazer. Né? Mas tu faz assim, ó, cálculo de distâncias, tu utiliza esses triângulos. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa numa fazenda é muito interessante aqui, ó. Numa fazenda assim, ó, ou tu pegar no Google Maps, por exemplo, tá? Lá na casa da minha sogra, eles têm um açude. Eu sempre quis ter uma noção dessa distância aqui, ó, por exemplo, dessa dimensão aqui, ó. E por que é importante ter essa dimensão, essa dimensão aqui? Porque em determinadas situações, por exemplo, no açude de água em peixe, eu posso ter uma quantidade de peixes suportáveis aqui nesse açude, conforme algumas medidas aqui. Então, é interessante para mim saber. Por isso que não vai cair um triângulo assim para calcular. Nunca vai cair um triângulo. A gente tem a impressão que quando a gente estuda matemática, a gente vai estar caminhando ali pela zenha, ali tranquilamente, quando vê assim, ó, cai na tua frente uma equação do segundo grau para tu calcular e tu, eu tenho que calcular agora. Não, obviamente não vai acontecer uma coisa dessas. Né? A questão a inteligência da matemática é essa. Tá? Como é que tu vai associar aqui, isso que tu está estudando aqui, as coisas que acontecem na tua vida, entendeu? Então, na verdade, isso aqui são conceitos básicos, primitivos, que tu utiliza assim, ó, em várias coisas. Pode ser que tu nunca utilize, professor, eu não tenho açude, eu não tenho fazenda, eu não tenho nada do que eu... Né? E se eu precisar de alguém, ainda tu pode falar ainda para mim assim, ó. E se eu precisar de alguma coisa, sabe o que eu faço? Por exemplo, eu quero um lanche, o que eu faço? Uber Eats. Eu quero abrir a porta, né? Em algumas casas inteligentes, né? Pego o celular,
aperta aqui, abre a porta para ti, abre a janela, faz um monte de coisa. É verdade, né? Todos esses aplicativos existem, só que tem pessoas que constroem esses aplicativos. Daí que a coisa muda de lado, entendeu? Daí tu tem que saber assim, ó, de lado tu vai ter que ficar, se é aqueles que constroem ou aquele que usufrui. Eu vou te dizer uma coisa, eu quero estar nos dois, eu quero estar na minha ali, eu quero construir e quero estar usufruindo também, certo? Mas daí assim, ó, por exemplo, para calcular essa medida, tu usa técnicas físicas, né? Tu tem como pegar um ponto de referência aqui, ó, tu não tem como atravessar, passar uma fita métrica no açude, por dentro do açude, certo? Mas tu tem como posicionar um ponto aqui, ó, de forma que tu coloque um ângulo de 90 graus aqui, assim, ó. Daí tu vai ter a associação de todos esses problemas aqui. São formas de resolver? Sim, são formas de resolver. E não vou falar só de açude, construção de prédios, colocação de piso numa sala, tudo isso tu faz. Até um desenho que tu vai fazer, né, e tu quer mostrar assim uma certa simetria, tu tem que ter recursos, para que essas coisas aconteçam. Mas eu preciso fazer um desenho bem bonitinho, eu vou ali no computador, no meu aplicativo e faço. Mas daí a gente volta à mesma situação. Tu tem que saber por que essas coisas, por que elas funcionam desse jeito. Porque senão tu é facilmente enganada. Alguém te diz assim, não, só usa um aplicativo, ele te dá uma resposta que tu te confundiu ali e tu pensa que está certo e pronto. Imagina uma situação, por exemplo, assim, uma situação, sabe, criança quando aprende a usar calculadora, ela não se preocupa com magnitude dos resultados. Vai fazer uma divisão, aparece muitas vezes 3.000, e daí as pessoas colocam um ponto, 3.050 dividido por 105, sei lá, tá? Aparece uma conta assim que ela tem que fazer, né? 3.050 dividido por 105. Daí ela pega a calculadora, no lugar do ponto aqui, ela coloca o ponto, não deve colocar, né? Mas ela coloca o ponto, divide por 105, dá um resultado completamente absurdo, completamente absurdo, 1000 vezes menor, eu acho, sei lá quantas vezes menor, né? E daí ela pega, opa, tá aqui o resultado. E nem para pensar se está certo ou não. Então o uso de aplicativo está relacionado com isso, com a resposta que ela te dá e se tu sabe absorver aquela resposta. Tá bem? Oi. Funciona também no dia a dia da casa, né? Tu tem uma sala, tu quer comprar um móvel e tu tem um espaço X, aí tu tem que saber que tamanho de móvel tu vai comprar para aquele espaço. Excelente exemplo mesmo, Ana. Fazer desenho proporcional. Tem um trabalho que eu faço com os alunos, tinha um trabalho para fazer, principalmente agora nesse meio fica mais difícil, mas tem um trabalho que eu faço com os alunos que nós fazemos o desenho do quarto e dos móveis, tudo de forma proporcional. A gente vai usar com certeza esses conceitos aqui, né, para fazer o desenho proporcional. E daí eu proponho aos alunos assim, que no desenho proporcional do quarto, por exemplo, onde tem a cama, tem uma escrivaninha muitas vezes, né, tem um roupeiro e a gente projeta a porta aqui assim, né, a gente projeta a porta no quarto. Eu proponho para os alunos, e se nós fizéssemos uma mudança dos locais dos móveis? Seria muito mais fácil eu fazer a mudança no meu desenho proporcional do que eu ficar arrastando móvel, né? E daí é um trabalho interessante, assim, muito interessante. Boa ideia essa também, né? Bem legal. Olha, a Keila chegou agora também. Bom dia, Keila, tudo bem? Bom, o que eu quero falar para vocês? O que eu quero te falar então? Que nessas situações de triângulos retângulos, basta estas duas verificações. O que eu ganho com isso?
que esta medida aqui com certeza vai ser igual a esta medida. Esses dois lados aqui, ó, eles vão ser congruentes e têm a mesma medida. Aqui eu estou falando que BC é congruente a DE e aqui eu estou falando que a medida de BC é igual à medida de DE. Com isso, tá? Com isso ali, na próxima página nós temos exercícios, né? Na atividade 13 ali. Então, olha só. O exercício 1 diz assim, ó, identifique os vértices, os ângulos externos e os lados do triângulo a seguir. Eu vou pedir para que vocês utilizem toda a base do livro de vocês, que é uma questão bem simples ali, e respondam para a próxima aula, tá bem? O exercício 1. O exercício 2, ó, tem que usar régua, transferidor, e para classificar os ângulos, tu tem que observar a classificação, classificar os triângulos, tá? Observar a medida dos ângulos ali, e classificar os triângulos. Daí a classificação de triângulos quanto aos ângulos. No item B, no item C, no item D, dá para classificar todos ali, até o E e o F. No E ali, ó, tu vai ter que usar, na verdade, um transferidor ali para verificar, né, aquele ângulo, um dos ângulos ali, porque no item E, um dos ângulos com certeza é agudo. Deixa eu mostrar aqui para você. Tá? No item E, nesse item aqui, com certeza essa medida aqui é aguda, né? É só observar ali, ó, que é menor do que 90 graus. 90 graus fica pino assim, né? Aqui, ó, também é menor que 90 graus. Esse ângulo é agudo. E esse ângulo aqui? Será que é agudo? Tá? Um transferidor seria interessante tu utilizar ali. Esse triângulo aqui, ó, vamos ver se tu sabe me dizer. Que triângulo é esse? Que triângulo é esse aqui? Oi? A gente não tem esse nome de triângulo. Ah, não, é Triângulo retângulo, né? Porque tem um ângulo de 90 graus. O início da aula foi isso. Certo? Então, eu vou pedir para que vocês tragam toda essa página aqui, 13, tá? Pronta para a aula que vem. Tá? Eu corrijo e as questões da página 14, na aula que vem também, eu vou indicar, a gente vai ter um tempinho para fazer, certo? Eu vou me despedindo por agora, que é para que não dê outro...